Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiver assistindo. Hoje, então, nesse módulo, então, a gente vai falar sobre uma técnica que ela é bem quali-quantitativa, tá? Que é a técnica de associação de palavras ou associação livre de palavras, ou então, em inglês, né, word association ou free word association. Essa técnica é uma medição, né, da percepção e da expectativa do consumidor sobre um determinado tema. Pode ser alimento, pode ser uma temática, ela não é restritiva a alimento. Claro que a gente acaba trabalhando muito com a questão dos alimentos, mas ela pode ser utilizada para qualquer aspecto. Pode ser na área ambiental, na área de biotecnologia, ou em qualquer área, né? Ela é um direcionador de satisfação também, e é um método basicamente qualitativo e que a gente transforma, a gente faz contagens, né, para conseguir explorar um pouquinho mais os resultados, né? As respostas com essa metodologia elas são espontâneas e, consequentemente, menos sujeita a restrições como se fosse uma entrevista, um questionário ou um grupo focal, o que me dá resultados menos tendenciosos. A associação das primeiras palavras que vem à mente do consumidor pode ser as mais relevantes para a compra e atitude dos alimentos. Muitas, principalmente quando a gente fala em compra, em, nessa atitude primeira, né, uh, ela é muito inconsciente, né? Então, uh, a decisão de compra, essa atitude, esse comportamento de compra, né? Muitas vezes a gente não racionaliza, ou pelo menos aquilo que nos leva a tomar aquela atitude, ela é muito direcionada a algo meio inconsciente. E essa técnica ajuda a gente a fazer alguns levantamentos sobre o que realmente nos chama de primeira atenção em relação à temática que a gente está trabalhando. Então, ela é basicamente uma técnica em que a gente vai perguntar para as pessoas quais são as 3, 4 primeiras palavras, imagens, sensações, emoções que aparecem, que vêm à nossa mente quando a gente pensa em determinado assunto, quando a gente vê determinada imagem. É essa a pergunta, é essa a técnica, e ela é muito simples, né? Na metodologia, a gente pode usar imagens, palavras ou descrições, ou até um estímulo sensorial, tá? Uh, e daí depois, então, fazer a pergunta, né? Quando você pensa em queijo artesanal, quais são as 3, 4 primeiras palavras que vêm à sua mente? Palavras, emoções, sensações, imagens que vêm à sua mente quando você pensa nisso, tá? Uh, algumas não tem muita padronização, por isso eu estou falando 3, 4 primeiras palavras, tá? Porque alguns trabalhos pedem as 4 primeiras palavras, outros trabalhos pedem as 3 primeiras palavras. Não tem padronização, porque dependendo do que tu tá estimulando, pedir para a pessoa escrever as 4 primeiras palavras que vem à cabeça é bastante coisa, né? Acaba sendo difícil. Dependendo do tema, é mais fácil. Se eu peço para vocês pensarem nas 4 primeiras palavras que vêm à mente quando pensam em queijo, né, em queijo colonial, é um pouco mais simples, né? Sabor, textura, agricultura, colônia, né? É fácil. Mas quando eu faço o estímulo de pedir 4 primeiras palavras quando você pensa em flores comestíveis, as 2 primeiras vêm mais fácil. A terceira e a quarta acaba sendo um pouquinho mais difícil. Então tu já tem que pensar um pouco mais para responder na terceira, na quarta. E a ideia é que não que seja o mais espontâneo possível, que a pessoa não traga um raciocínio prévio, ela não pense sobre a palavra antes, tá? Então, vai depender muito da temática que a gente está trabalhando, tá?
O ideal é a gente fazer um pré-teste com umas 5, 6 pessoas, para verificar se 3 ou 4 palavras são, mais interessantes de ser trabalhado, tá? Hã, a gente tem utilizado geralmente 3, porque mesmo para temas mais comuns, a quarta palavra a pessoa já tem que pensar, tá? Então a gente tem usado 3 palavras. Uma das coisas que não está aqui no material, nesse material que eu estou apresentando, eu vou atualizar aqui antes de postar, tá? Que antes de fazer a pergunta, né, é interessante explicar para a pessoa que vai responder um pouquinho da metodologia e fazer um aquecimento, né? Todos os trabalhos que eu vi fazendo esse aquecimento, né, usam o exemplo do céu, né? Então, para explicar como é que funciona a metodologia antes de fazer o estímulo do nosso estudo, né? Então o pessoal, vamos fazer um aquecimento, né? Então quando você pensa em céu, quais são as primeiras palavras, imagens, sensações, emoções que vêm à sua mente? Porque é bem simples, né? Céu, a pessoa vai pensar em azul, nuvem, pássaro, enfim, é mais simples, né? Porque quando eu fizer um estímulo, por exemplo, o que você pensa sobre carne de cordeiro? Né? Quais são as 3, 4 primeiras palavras, imagens, sensações que vem à sua mente quando você pensa em queijo azul, né? Então, pode ser um pouquinho, né, impactante, tá? Então a gente faz esse aquecimento antes. Os participantes, então, a gente utiliza, né, uma amostragem considerando uma população infinita, né, com 95% de confiança, um erro amostral de 5%. A gente pega a população do Brasil, então a gente está falando de no mínimo 386 pessoas, tá? No material lá sobre amostragem, sobre recrutamento, tem um pouco mais de detalhes sobre esse número. Então, quem tiver interesse de saber de onde é que vem esse número, tá no módulo de amostragem. Quanto mais ainda, né, voltando lá no módulo de amostragem, é interessante que as pessoas que vão responder a pesquisa sejam aquelas que consumam um produto, que conheçam, que estejam mais inseridas dentro daquele contexto, que sejam mais o público-alvo, né? 400 pessoas dentro de uma amostragem, ela não é fácil. Mesmo que a gente faça uma pesquisa online ou em loco, como por exemplo ir numa feira, né, muitos trabalhos utilizam com essa estratégia, né? Eu vou ir na Expo Inter e que tem muita gente diferente para fazer minha pesquisa sobre queijo artesanal, sobre produtos da agroindústria familiar, por exemplo, né? É uma boa estratégia, é uma ótima estratégia, né? Mas mesmo, né, aí 400 pessoas não é pouco, né? Via de regra, a gente tem um pouco de dificuldade de conseguir, de atingir esse número. Então, tu conseguir restringir para pessoas que consumam um produto, que são consumidoras, dependendo do que vai ser trabalhado, é um pouquinho complicado, né? E que nem eu falei lá no módulo de recrutamento, nem sempre a gente consegue se dar esse luxo, né? Se a gente quer um rigor metodológico maior, se a gente quer um rigor, dados mais concisos, mais precisos, mais direcionados, né? Então a gente tem que buscar esses 400 consumidores de queijo artesanal, né? Ou então do meu produto. Tu não vai achar, ou vai ser muito difícil tu achar 400 pessoas, consumidores de flores comestíveis. Vai ser muito difícil, tá? Então, a gente tem que tomar um pouco desse cuidado, tá? Então, eles são entrevistados individualmente, né? Se estudar 2 ou mais amostras, é importante que a gente randomize. Então, os 2 trabalhos que eu vou mostrar aqui, eles usaram uma proposta monádica, né? Então, o que você pensa quais são as 4 primeiras palavras que vêm à sua mente quando você pensa em queijo
queijo com mofo branco e o outro é quando é carne de cordeiro, né? Então é uma palavra só. Mas muitas vezes a gente quer trabalhar com mais de uma, né? Então, eu quero saber queijo com mofo branco, queijo azul e queijo não sei o quê. Então eu quero estudar 3 queijos diferentes, né? Então, nesses casos, a gente não mostra sempre a mesma ordem. Primeiro pede as 4 primeiras palavras do queijo de mofo branco, depois do queijo azul e depois do queijo não sei o quê. Então, a gente faz essa randomização, porque, via de regra, a primeira palavra que a pessoa usou para o primeiro queijo, ela tende a não usar para o segundo, né? Sendo que poderia ser utilizado. Então, a gente randomiza essa apresentação. Então, se eu for fazer de flores comestíveis e vou perguntar de flores específicas, né? O que você, as 4 primeiras palavras que conhece a mente quando você pensa em hibisco, em rosa e em boca de leão. Então, eu não apresento para as 400 pessoas nessa ordem, rosa, hibisco, boca de leão, né? Então, para uma eu vou apresentar rosa, hibisco, boca de leão, para outra eu vou apresentar boca de leão, hibisco e rosa, para outra eu vou apresentar hibisco, boca de leão e rosa, porque as pessoas tendem a não usar a mesma palavra. Já usei, né? Então, mas na verdade seria a primeira palavra que viria, tá? Então, tem que se tomar esse cuidado. Então, o entrevistado, então, ele escreve as 4 ou 3 primeiras palavras, né? Imagens que vem à sua mente, é essa daí a pergunta. E pode ser feito em locais públicos, online, ou então de forma individual mesmo, tá? Então, com esses dados, né, as pessoas elas vão escrever. Então, o método de análise, tá? A gente trabalha com a técnica de lematização, tá? Que é para a gente fazer a padronização das respostas. Então, a primeira coisa que a gente faz é corrigir os erros de português no momento que a pessoa escreveu. Depois é deletar com alguns conectores ou termos auxiliares ou então advérbios ali que elas podem ter usado, né? Então, se a pessoa vai lá e escreveu fonte de fibras, né, para um determinado, né? Então, tu vai lá e tu vai tirar o D, tu vai tirar a fonte, porque a pessoa pensou em fibra, né? Depois a gente padroniza os verbos para o infinitivo, substantivos, os verbos para o infinitivo, os substantivos para o singular e os adjetivos para o masculino, para a gente conseguir padronizar, para a gente conseguir fazer a contagem automática, né? Então, se alguém, por exemplo, escreveu viagem, né, a gente transforma. Desculpa, se a pessoa escreveu gostei, né, a gente transforma para gostar, tá? Se a pessoa escreveu algum substantivo maravilhosos, né, flores comestíveis, maravilhosas, a gente transforma para maravilhoso, né, para o singular. E os aditivos, então, para o masculino, né, para conseguir padronizar, tá? Depois a gente acaba agrupando as palavras que significam a mesma coisa. Então, agora não me vem nada à mente, assim, mas, por exemplo, gostoso e saboroso, né? Eu posso entender que é a mesma coisa, né? Porque é uma coisa hedônica, né? Então eu começo a agrupar. Então todo mundo que falou gostoso e maravilhoso, eu vou lá e seleciono aquela que foi mais citada, né? Das 400 pessoas, 50 pessoas falaram gostoso e 10 pessoas falaram saboroso. Então eu uso a palavra que mais foi usada e transformo e mudo a resposta dos outros para uma palavra só, né? Então a gente faz isso, tá? Porque é a mesma coisa, gostoso e saboroso tem a ver com com a mesma expressão, né? Alta qualidade e qualidade, né? A gente transforma tudo para a mesma coisa, né? A gente transforma tudo para uma palavra só, para um tipo de palavra só,
tá? E as palavras que são ambíguas, tá? Elas têm que ser analisadas por mais de uma pessoa para a gente saber se realmente significa aquilo, né? Então, se tu não tem certeza que tu pode agrupar as duas, se gostoso e saboroso, elas significam a mesma coisa, então é importante que um segundo autor e um terceiro autor analisem e vejam se concordam em agrupar essas duas palavras em uma coisa só, tá? Isso daí evita algum tipo de viés. Depois, no caso, se for para escrever algum artigo em inglês, né? Então, se faz a tradução reversa, né? Então, se pega as palavras em português, se traduz ela para inglês e depois do inglês para o português, né? Para ver se tem, se elas fazem um match, uma combinação, tá? Depois disso, então, a gente faz o dimensionamento e a categorização das palavras. Então, muitas das palavras, elas estão dentro de um mesmo contexto, né? Então, digamos, por exemplo, quando eu penso em queijo, né? Eu posso pensar assim, eu posso ter respostas como gostar, né? Como a pessoa falou, gostei, eu comeria, gostoso, maravilhoso. Então, tudo isso daí, né, tá dentro de uma mesma dimensão, né? Que ela tá tendo uma atitude positiva em relação àquele estímulo que tu deu, né? Não comeria, nojento, ruim, né? Isso daí tá dentro de uma atitude negativa, né? Então tu vai ter muitas palavras, tu vai ter uma diversidade muito grande e que tu vai enxergar que muito, obviamente, elas estão dentro de uma dimensão, dentro de uma categoria que tem a mesma conotação, né? Então, na técnica de associação livre de palavras, então a gente reagrupa elas, né? Depois de fazer a lematização, a gente reagrupa elas em dimensões e ou categorias, tá? Então, por exemplo, atitudes, sentimentos e atitudes, a gente vai lá e transforma em positivo e negativo, né? Quando é alguma coisa relacionada a sensorial, né? Então, textura, sabor, odor, aparência, né? E isso daqui, então, a gente tem que fazer uma triangulação. Então, tu vai ter, dá bastante trabalho, mas é assim mesmo, tá? Nos traz uma resposta muito interessante. Então, tu vai ter lá 400 pessoas que falaram 3 palavras cada uma para um alimento. Então, eu vou ter 1.200 palavras. Então, essas 1.200 palavras, dois pesquisadores fazem elas de forma individual e uma terceira pega as duas listas e bate para ver se faz sentido, né? Se as duas pessoas pensaram a mesma coisa. Isso é muito importante para não trazer viés. Algumas palavras elas são muito óbvias, né? Sabor, a pessoa vai lá e escreve sabor. Aparência, não, aparência boa. Amarelo. Então, são coisas que a gente consegue, né, dimensionar, né? São coisas relacionadas a sensorial, uma em relação à aparência, a outra em relação a sabor, né? A gente consegue, é fácil, mas outras, elas trazem uma ambiguidade muito grande, né? Quando eu faço uma pesquisa sobre queijo colonial, as pessoas escreveram qualidade. Eu não tenho como dizer que quando a pessoa escreveu só qualidade, é algo positivo ou negativo. Se ela falou qualidade ruim ou qualidade boa, ela não falou, ela só escreveu qualidade. Então já aconteceu com a gente, né, de um pesquisador no queijo, no caso do queijo, a gente ter resposta qualidade e um pesquisador, um dos pesquisadores colocar como a qualidade em algo questionável, né, numa conotação negativa, e o outro pegar e dizer não, foi numa conotação negativa, positiva, né? Como a pessoa vai escrever, ela não vai falar, tu não tem a intensidade da fala. A qualidade, né? A pessoa só escreveu qualidade, é essa a única informação.
né? Então é importante, né, ter essa triangulação, né, para bater. Se não bater, daí a gente senta e rediscute para redimensionar daqui a pouco essa palavra, né? No caso da qualidade, a gente foi lá e colocou, criou uma nova dimensão, né, uma nova categoria para conseguir colocar essa questão da qualidade, tá? Então a triangulação evita um viés do pesquisador, tá? Evita um viés, com certeza. Então, as análises dos dados. Então, a gente começa a analisar primeiro as palavras que são citadas por no mínimo 5% ou 10% dos entrevistados. Então, eu tenho lá 400 entrevistados que deram 3 palavras. Então, cada palavra pode aparecer pelo menos para um entrevistado, a mesma palavra, já que ela não vai se repetir. Então, se eu vou trabalhar com 10%, né, as palavras que são citadas por no mínimo 40 pessoas são as que eu considero as mais relevantes. Eu posso considerar 5% ou 10%, não tem regra também. Eu faço a contagem das duas formas, 5% e 10%, e vejo qual me permite explorar mais os resultados. Né? Daí a gente volta lá com o exemplo do queijo e das flores comestíveis. Quando eu trabalho com queijo colonial, com queijo artesanal, dentro dessa técnica, né, muitas pessoas pensam a mesma coisa, porque é uma temática mais comum. Então faz sentido eu ser mais rigoroso? Faz sentido, né, eu trabalhar com 10%. Né, me dá uma boa quantidade de palavras para eu conseguir explorar, né, para eu conseguir discutir esses resultados. Agora, flores comestíveis, de 400 pessoas, eu ter 40 que falaram a mesma coisa, é bem difícil, porque não é algo rotineiro para a gente. Então, eu reduzo a minha rigorosidade, trabalho com 5% de frequência. Então, de 400 pessoas que deram 1.200 palavras, aquelas palavras que foram citadas por no mínimo 20 pessoas, é que eu faço essa análise da frequência das mais citadas, tá? Então essa é daí a primeira análise que a gente faz. Daí depois, existem outras técnicas, tá? Que é a análise de procrustes generalizada e análise de cluster, que daria para analisar. Mas hoje, a mais utilizada é o teste do Q-quadrado, em que a gente analisa se o gênero, se homens ou mulheres falam mais palavras relacionadas à atitude positiva ou negativa. Se homens falam mais em relação a questões sensoriais. Se pessoas com maior grau de instrução têm mais atitude positiva ou negativa do que aqueles de menor grau de instrução, e assim por diante. Faixa etária. Será que as pessoas mais velhas pensam mais em sei lá, em alguma palavra, alguma dimensão de palavra, tá? Então, o teste quadrado, ele nos permite fazer essa análise, tá? E chegar a uma conclusão estatística, certo? Opa. Então, aqui um exemplo, tá? Que eu coloquei no material suplementar para vocês. Então, é o trabalho da Priscila Judasevski, né, de 2019, que é a percepção de consumidores brasileiros sobre o queijo de mofo branco, né, usando a associação livre de palavras. Tá? Então, aqui tem um pouco do texto aqui e mostra como é que ela fez, né? Então, teve aprovação do Comitê de Ética, né? Os voluntários, eles foram de várias regiões do Brasil, foi perguntado da região onde eles viviam, gênero, idade, nível educacional, faixa salarial, né? E depois, numa segunda fase, foram questionadas a frequência de consumo de queijo branco, de mofo branco, e assim por diante, né? Daí depois aqui ela fala toda a parte bem clara, né, de como que ela faz essa metodologia, que é exatamente da forma como foi colocada para vocês aqui nesse vídeo. No caso aqui, então, ela trabalhou com 408 voluntários, né, que viviam em diferentes regiões do Brasil, então vocês conseguem ver quase 60% no Sul, 17% no Sudeste, 19%, quase 20% no Nordeste, 3% no Centro-Oeste e 2,6% do Norte.
né, falando um pouquinho, né, daquilo que eu tinha mencionado lá no módulo de recrutamento e amostragem, dessa dificuldade que é, né? Daqui também a gente consegue ver, né, que 75% eram mulheres, né, também trazendo esse viés, mas o que não impede para a gente tirar algumas conclusões bem interessantes sobre essa temática. E aqui, então, né, tem como ela apresenta os resultados, né? Então, aqui ela apresenta os resultados, né, da frequência, dimensão, aqui, então, das palavras que foram citadas, ao menos 5%, né? Então, ela não usa 10%, ela usa 5%. Então, quando ela pediu para as pessoas falarem as 3, 4 primeiras palavras que vem à sua cabeça quando você pensa em queijo de mofo branco, né? Então a gente vê aqui, ó, o que vem mais à cabeça é alta qualidade, depois é caro, depois é cremoso, depois é macio, depois é saboroso e depois é amargo. Então se faz essa discussão. Isso daqui são os principais direcionadores, né? É isso daqui que é o mais que é o punch, né? Então as pessoas pensam em alta qualidade. Contudo, elas entendem que é caro, né? O queijo ele tem que ser cremoso, ele é macio, ele é muito saboroso, né? Tem muitos sabores e ele é amargo, né? Então, isso daqui a gente pode trazer diversas discussões depois para um desenvolvimento de produtos, né? Então, já gera uma expectativa, por exemplo, que o produto seja amargo. Então, ele tem que ter um amargor. Eu daqui a pouco trabalhar para um desenvolvimento de um queijo de mofo branco que ele tentar tirar o amargor, porque alimentos amargos não são gostosos, a gente poderia pensar. Assim, eu tiro completamente o amargor, eu posso descaracterizar esse produto, né? Porque o que vem, a primeira coisa que vem à mente dela é que é um produto amargo, né? É ruim de embalar, ele fica muito macio. Não, ele tem que ser macio. Eu não posso, daqui a pouco, usar alguma técnica que deixe ele mais consistente, né? Porque é um direcionador, as pessoas esperam isso, né? Então, é uma técnica que nos traz alguns auxílios muito interessantes em relação para a gente continuar o desenvolvimento desse produto, né? Ou a inserção do produto no mercado. E aí depois aqui, né, a Ajuda Servix aqui mostra, né, o trabalho da Ajuda Servix, mostra então como é que se faz esse dimensionamento e categorização, né. Então, nesse caso aqui, ela dimensiona e categoriza. Então, a dimensão aqui que ela traz, né, é atitude e sentimentos, né. Então, é o grande cenário. E dentro desse grande cenário, então, ela divide em positivo e negativo, tá? Poderia, né, fazer só uma categorização, colocar assim, só fazer a parte de, só a parte, eu estou tapando aqui a tela tirar aquela coluna de dimensão e só ficar com a categoria, né? Também pode ser, às vezes facilita um pouco, tá? Mas eu gosto muito de fazer essa coisa bem separada, tá? Então, dimensionar, então eu tenho essa grande dimensão e dentro disso eu divido, né? Então, atitudes positivas e negativas. Então, aqui ela vai lá dentro de atitude positiva, então as palavras mais relevantes, né, foram alta qualidade, legal, bonito, né? Dentro de atitudes e sentimentos negativos, né, caro, feio, estranho. Depois aqui ela criou uma dimensão de características sensoriais, então textura, macio, cremoso, sabor, né, amônia, de leite, de amargo, falaram em relação ao aroma, de mushroom, cogumelos, né, aqui born, não sei, em relação à aparência, aveludado, branco, bonito, pele bonita, né? Então, aqui, né, ela pegou todas as palavras, né, e categorizou nesse formato, tá? Isso daí é bastante interessante, que nos permite enxergar de forma mais macro e não só as palavras que foram mais citadas, né? Então, aqui a gente consegue observar
né, dentro desse trabalho aqui, que as principais coisas que vêm à mente são as mais citadas, tanto para consumidores que consomem de forma frequente, quanto para os ocasionais, quanto para aqueles que consomem raramente. Então, são atitudes positivas, né? São aspectos relacionados a questões sensoriais, principalmente textura e sabor, né? Então, é isso daqui que é o principal. Aqui, em relação ao local de consumo, também é importante, né? O local onde consome, né? Então, aqui, essa daqui é a frequência de citação, né? Então, 18 pessoas que foram consideradas consumidores frequentes falaram. A primeira coisa que vem à cabeça é casa, restaurante, regiões frias, né? Então, aqui a gente consegue dimensionar bem, né? Então, é o local onde a pessoa consome, não necessariamente em casa, mas eu tenho que cuidar aonde que ela vai acabar consumindo esse queijo, né? Então, traz informações muito legais em relação a isso. Aqui tem outro trabalho, né, da Juliana Andrade, né, que trabalhou com carne de cordeiro, né, que eu também postei lá para vocês, e ela faz a mesma metodologia, só que com estímulo de carne de cordeiro, e faz uma análise muito parecida. Por que eu coloco esses dois trabalhos, né? E eu postei alguns outros trabalhos? Porque antes da gente dimensionar as nossas palavras e categorizar as nossas palavras, né? É importante que a gente use as dimensões e categorias que já foram utilizadas por outros. Então, eu poderia, por exemplo, dimensionar e categorizar a palavra saboroso como se fosse uma característica uma característica sensorial, né? É uma característica sensorial de hedonismo, né? Mas é mais fácil, né, eu já fazer aquilo que alguém já fez, porque senão começa a dar muito trabalho, eu partir do zero. Então é interessante vocês pegarem esses trabalhos que eu postei e pegar outros trabalhos que já foram publicados, selecionar as principais palavras e já ver o que eles fizeram. Daí tu vai ter o trabalho dessas 1.200 palavras, né, foram 408 pessoas, então mais de 1.200 palavras que a Priscila fez, né, aqui da Juliana Andrade eu não lembro quantos consumidores, mas eu acho que foram 500 e poucos, né, tu não precisa se preocupar de pensar em dimensionar e categorizar as 1.200. Então, saboroso já é atitude positiva, porque senão dá muito trabalho, podem acreditar, tá? Então, se a gente pega uma lista que já foi feita, então vai ter uma boa porcentagem, uns 20, 30% de palavras que já foram usadas em outros trabalhos. Se tu usar o que já foi feito, tu não precisa nem pensar, né? Ainda mais depois comparar com um pesquisador, outro pesquisador, para ver se bateu ou não. Vai bater, sempre, né? Então, também foi feito com carne de cordeiro. Tá? Então, como analisar os dados, né? Então, para descrição geral dos resultados, né? Então, falando, a palavra mais citada foi alta qualidade, isso daí é por causa disso, disso e disso, e assim por diante, tá? E daí depois, então, a gente usa o teste do Q quadrado. No caso aqui, tá? O que eu vou passar para vocês, tá? É um teste do Q quadrado que o Excel consegue fazer com um pouco de trabalho, tá? Nesse caso dos artigos, eles usam o teste do Q quadrado junto com um teste por célula, usando um teste exato de Fischer, tá? Que daí a gente não consegue fazer só no Excel, daí precisa de um software específico que é, por exemplo, o XLStat, tá? Mas pelo menos uma análise geral a gente vai conseguir observar a partir desses dados. Então aqui vocês conseguem ver esses asteriscos aqui, eles vão fazer por célula, né? Ela consegue observar que esse 4 aqui, ele é significativo, né? Aqui na atitudes positivas, né? Esse dado aqui do 24, ele é significativo, os outros eles não são significativos, tá? Então só que para isso daqui a gente precisa de um software mais robusto, e o Excel não nos permite, mas o que o Excel nos permite já vai nos dar uma boa relação, tá? Então aqui eu tenho um quadro geral, tá, das aulas. Depois eu vou fazer um vídeo específico só sobre análise de dados, tá? Que vai ficar vai ficar um pouquinho melhor. Mas
o pensamento ele é o mesmo, tá? Então, digamos aqui, né? Então, eu tenho um entrevistado, né? A gente vai colocar lá, né? Entrevistado P1, P2, P3, P4, P dos 200, P400. E daí aqui tem a palavra que a pessoa falou. A gente vai colocar uma palavra de vez, tá? Como a gente vai ter 3, então a gente vai colocar 3 vezes isso, tá? E aqui a faixa etária, religião, salário, gênero e assim por diante, tá? Então tem que fazer nesse formato, tem que ter a coluna com o entrevistado. Não precisa botar o nome, é só P1, P2, P3, P4, né? T1, T2, o que quiser, depois aqui as palavras. Como são 3 palavras, coloca uma de cada vez, vai botar P1, P1, P1 e vai colocar a palavra e vai repetir a idade, tá? Ou então coloca uma embaixo da outra. Daí depois, então, vocês vão selecionar toda a planilha, tá? Toda a resposta, até lá o 400 lá, tá? Aqui no Excel, vocês vão inserir tabela dinâmica, tá? Vai aparecer essa caixa aqui. Se vocês pré-selecionaram, já vai estar tudo direitinho aqui, tá? Vai estar selecionado, então isso daqui já vai estar pronto, senão vocês vão clicar aqui nesse quadradinho aqui, ó, que é azul e vermelho, vão clicar e vão selecionar toda a tabela, tá? E vão clicar OK. Vai vir para uma aba nova, tá? E daí vai aparecer essa caixa aqui na direita. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar em entrevistado, vão segurar e arrastar para a soma de valores, tá? Clica e arrasta. Daí depois, nas linhas e nas colunas, tá? Que são esses outros aqui, esses outros espaços aqui, tá? O filtro vocês deixam em branco, não colocam nada. Vocês vão clicar e vão arrastar para as linhas e para as colunas. Então, vocês vão sempre clicar e arrastar a resposta, né, as palavras, né, ou a dimensão, ou a categoria, e vocês vão puxar para as colunas, nesse caso aqui, o que vocês querem analisar. Faixa etária, daí depois vocês vão fazer uma tabela dinâmica para gênero, uma tabela dinâmica para salário, uma tabela dinâmica para frequência de consumo, e assim por diante. Então, clica e arrasta. E daí, vai aparecer aqui do lado já a tabela pronta para vocês, tá? Vocês não vão precisar ficar contando isso. Então, o Excel já faz isso automático. Então, nesse meu exemplo aqui, né, que eu tenho voto no Fred e na Vilma, então lá na minha planilha, né, que tinha 120 respostas, então ele já fez a contagem. Então, aqui, né, 24 pessoas disseram que votaram no Fred, tem entre 18 e 30. 19 pessoas votaram no Fred, tem 31, entre 31 e 50. Então, o que vocês pensam, né, que vai ter essa faixa etária, né, e as dimensões aqui. Atitudes positivas, atitudes negativas, textura, sensorial. Então, a gente vai ter, em vez daqui, né, da resposta ser o voto, né, aqui vai ser as palavras, ou a dimensão, ou a categoria, tá? Então, o Excel ele já faz essa contagem direta para vocês através da tabela dinâmica. Daí depois, no teste do Q quadrado, a gente trabalha com a comparação do esperado, o real versus o observado versus o esperado. Então, essa tabela aqui, né, que a tabela dinâmica faz, ela é o dado observado, né? Eu observei que 24 pessoas entre 18 e 30 anos votaram no Fred. Como é que eu faço a tabela dos valores esperados estatísticos? Para cada célula, então, eu tenho um valor esperado, que é muito simples. Então, para cada uma, eu vou fazer a soma do que está na linha vezes a soma do que está na coluna dividido pelo total. Vocês estão vendo aqui que a tabela dinâmica já me dá todos esses resultados, né? Então, o que eu observei que 24 pessoas entre 18 e 30 anos votaram no Fred. Mas quanto que eu esperava? Então, o 24 está aqui na primeira linha e na primeira coluna. Então, qual é a soma da linha do Fred? 77. Qual é a soma da coluna de 18 e 30 anos? 34. Então, eu faço 77 vezes 34 dividido por 120. Aqui no 19, né, que tem entre 31 e 50 anos que votaram no Fred. Então, eu pego a soma da linha, 77,
vezes a soma da coluna, 41, e divido por 120. Então, eu vou fazer uma outra tabelinha aqui embaixo, tá? Então, para cada um aqui, ó, 11 pessoas eram maiores de 50 anos e votaram na Vilma. Então, eu observei 11. Quanto que eu esperava? Então, 11, a soma da linha é 43, a soma da coluna onde ele está é 45, então 43 vezes 45 dividido por 120. Então, eu tenho uma tabela do observado e uma tabela do esperado. E daí o Excel, ele tem o teste do Q quadrado, que é simplesmente eu chamar a função igual, né? Escrever teste.qquá, abro parênteses, seleciono a tabela do observado, ponto e vírgula, seleciono a tabela do esperado e dou um Enter. Simplesmente isso. Então, se vai me aparecer um valor aqui, nesse caso que me apareceu 0,012, 19, 16, 41. Esse daqui é o valor de probabilidade de eu aceitar ou rejeitar a hipótese nula, tá? Basicamente, assim, se o valor P ele é menor que 0,05, né, 5% de significância, né, então há evidência, a 95% de confiança, que as duas coisas estão relacionadas, ou seja, nesse caso aqui, então há evidência estatística, 95% de confiança, que a faixa etária está relacionada com os votos. Né? Então, eu posso já chegar a observar, né, que pessoas com maior idade tendem a votar no Fred. Pessoas com idade intermediária tendem a votar na Vilma. Né? Eu consigo chegar a essa conclusão e aqui está me dando a certeza estatística. Tá? Se o valor P for maior que 0,05, então não há relação. Ou seja, independe. Não, os mais velhos, sendo mais velho, mais novo ou intermediário, não interessa. Eles não votam mais no um ou no outro. Tá? Então, a análise dos dados, elas são assim. Então, aqui é o caso do trabalho do Felipe Ziman, né, que trabalhou com queijo, né, e ele fez três estímulos, né, as 4 primeiras palavras que vêm à mente quando pensa em queijo caseiro, em queijo inspecionado e em queijo mussarela. Então aqui está a nossa organização. A pessoa foi lá e escreveu sabor, né? A pessoa 1. Então a gente dimensionou como sensorial e colocou a categoria paladar, né? Já quando a pessoa 1, né, também escreveu colonial. Então a gente colocou numa dimensão de consumo, tipo, né? Então a gente foi fazendo isso daqui, né? Tipo, aqui quando pensou em queijo mussarela, o provador 1 escreveu cremoso, então é dentro da dimensão sensorial e pensou em textura. Derretido, sensorial, textura. Pensou em lanche, né? Então é dentro de uma dimensão de consumo de gastronomia. Então a gente foi fazendo essa, né, para todas as palavras, para todos os 3 queijos que a gente estudou. Aí aqui a gente conseguiu fazer, né? Tipo, será que mulheres, homens ou mulheres, pensam mais em questão de aparência, aroma, paladar? Né? Então aqui tem a tabela dinâmica, né? 30 pessoas eram do sexo feminino, né? Do gênero feminino e falaram coisas em relação à aparência. 14 pessoas eram do sexo feminino e falaram em questões de aroma, né? Então aqui do lado, né? A gente faz a tabela do esperado. A gente faz o teste do Q quadrado e aqui deu, né, nesse primeiro 0,35, né? Ou seja, não há relação entre gênero e o que a pessoa pensa em relação a sensorial. Não há relação, né? Então, né, não importa, não é que homens pensam mais em aparência do que mulheres. Homens pensam mais em textura do que mulheres. Eu não tenho evidência científica. Né? Aqui em relação, né, em relação ao queijo caseiro, aqui em relação ao queijo inspecionado a mesma coisa, né? Em relação ao queijo mussarela a mesma coisa, né? Agora, quando a gente vai lá em relação a sentimentos, né, atitudes e sentimentos, a gente tem atitudes negativos e positivos em relação ao tipo de queijo, né, a gente vê que não tem relação também, né? Não tem relação, tá? E assim a gente vai indo. E depois aqui a gente faz os gráficos, né, para ver como é que isso funciona. Então a gente transforma
aqueles dados que eram dados de frequência, a gente transforma em porcentagem, faz os gráficos para conseguir explorar. Então, era isso, gente. Eu fico à disposição de vocês. Eu vou fazer um vídeo aqui com outro para fazer na hora aqui, para vocês essa análise do teste quadrado e vou postar junto, tá bom? Um grande abraço, até depois.